Bom, Sri Guru, professor universal, né? João Spásala Bhakti Pramod Purusha Maharaj, né? Bom, então ontem ele estava dizendo dessas instruções finais do Bhagavad Gita, né? Mamana Bhavama Bhakto, né? Pensa sempre em mim, se torna meu devoto, né? Sarva Dharma Parityaja, abandona tudo, né? Se rende a mim. Então Krishna, ele, no final, ele dá essas instruções assim, muito importantes. Ele deixa para o final a melhor coisa, né? Mais ou menos isso. O finalzinho aí Krishna vai te levar a um conceito superior, esse conceito de rendição, porque se você é uma pessoa rendida, você vai sempre pensar em Deus, não é isso? Se você é uma pessoa rendida, você vai estar sempre pensando em Krishna, e se você é uma pessoa rendida, você abandona as coisas para a satisfação de Krishna. Então isso é rendição. Rendição significa que a sua vida ela se modifica completamente, né? Por isso que a rendição, a gente fala que a rendição dói, né? Dói um pouco. Se você quer se render, você vai sentir uma dorzinha ali, né? Por quê? Porque você vai abandonar as coisas que você tanto gostava, né? Como, por exemplo, a gente estava dizendo, uma pessoa materialista. Uma pessoa muito materialista, apegada a muitas coisas materiais, né? Se ela quer se render a Krishna, né? Ela tem que, sei lá, abandonar as coisas, não tem como, né? É como, por exemplo, né? Você vê até Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é um exemplo de rendição, né? Ou seja, ele é como uma coisa extrema, né? Tipo um sannyasi, assim, radical, né? Que ele fala assim, você não pode, né? Se você quer vir a mim, né? Então deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? Ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, né? Eu vim colocar aí, né, o pai contra a mãe. Ele fala isso, imagina. Ele fala, se você quer me seguir, então abandona tudo, né? Abandona tudo e me segue, né? Uma coisa muito radical. Se as pessoas, se os cristãos fossem fazer isso hoje, né? Não ia ficar ninguém na casa de ninguém, ia ficar todo mundo como aí, vagando, né? Ele fala, o filho do homem não tem um travesseiro, ele dorme numa pedra, né? Não se preocupe com o que você vai comer, né? Assim, os passarinhos não se preocupam com o que comem, né? Não tem que ser rendição, né? Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjanam Rakshish Vishvasu Gopitriti Varanam Tata Atmanikshipa Karpani Shadvidasharanagati. Esse verso que estabelece os 6 princípios da rendição. Você vê que é isso, né? Olha, você tem que aceitar o que é favorável, aceita o que é favorável, aceita a boa associação, né? Rejeita a má associação, né? Tenta não falar besteira, controla a tua língua, né? Controla a tua fala. É muito importante controlar a fala. E aí, o que Jesus também disse, ele fala, o mal não é o que entra na boca do homem, não é isso? É sim o que sai da boca do homem. Isso, quer dizer, claro, imagina, é muito pior o que você fala daquilo aquilo que você ingere, né? Porque o que você falou já está na sua mente, né? Já está ali processado na mente, e você fala, né? E você falou isso, você pode causar prejuízo para outras pessoas também, né? Já o que você come não é prejuízo só para você. Quando você causa prejuízo aos demais, isso é pior, claro que é pior, né? Então, na realidade, a rendição, ela é algo que a gente tem que colocar na nossa vida mesmo, não tem jeito, né? Se você não coloca a rendição na sua vida, você não vai, você vai ficar preocupado muito com a sua manutenção, né? O que vai acontecer quando eu crescer, quando eu ficar velho, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer, quem vai cuidar de mim, coisas assim, né? Então, realmente a rendição é como um salto rumo ao infinito, isso é rendição. Então a gente fica muito interessado, né, nisso, né, na rendição. Se a gente não se rende, ou seja, se você pratica a vida espiritual sem rendição, sua vida espiritual é meio vazia, assim, está faltando sempre alguma coisa aí, né? Então, quem te mantém? Quem mantém é Krishna, quem mantém é Deus, ou seja, é isso, né, que você vê, né? Então, é aquilo, né? Que seja feita a vontade de Krishna, de Deus. É isso que a gente tem que entender, né? E aí, entendendo essas instruções finais do Bhagavad Gita, né? Então o Gurudeva ele faz
ele cita, né, esse verso, né, Veda Shastra Karhe Sambandha Videya Prayojana, né, ou seja, é que você realmente, que existe existe o conhecimento védico, né, ele se divide em três partes, né? Ou seja, em três tesouros, né? Seja, na verdade, o conhecimento védico, né, o conhecimento dos Vedas aí, é dividido em três partes, né? Então, o conhecimento de Sambandha. O que é Sambandha? Sambandha é suas relações, ou seja, como você se relaciona, como você tem que entender onde você está, devido ao mundo material, todo mundo material, como funciona o mundo material, né? Do Kalayam, tem muito problema no mundo material, é miserável, no sentido que tem misérias causadas pela sua mente, pelo seu corpo, pelos agentes da natureza, pelas outras entidades vivas, né? Kleshas, né? Adhyatmika, Adhaivika, Adibhautika, kleshas que você vai ter que conviver com isso, né? Então, na realidade, isso é Sambandha, né? Conhecimento védico é isso. É você entender o que é Sambandha. Quem você é uma alma, você tem as suas características da alma, né? Quais são as características da alma? A alma é eterna. Então, se a alma é eterna, você não tem que se preocupar muito com tantas coisas do mundo material. Isso é estabelecer Sambandha na sua vida. Agora, o Sambandha ele tem que ser estabelecido, não só somente teorizado, né? O que é isso, né? O Sambandha é uma coisa para você colocar em prática, né? Imagina, você tem uma relação com Deus. Você tem uma relação com Deus, Sambandha. A alma não é que ela está aí solta e não tem nenhuma relação com Deus. Não, ela tem uma relação com Deus. E você precisa estimular essa relação. Estimula essa relação com Deus, né? Isso é Sambandha, estimula isso, né? E aí através de quê? De Abhideya, né? Para você entender que você vai chegar a essa meta, que é a meta suprema, né? Então, ou seja, esse conhecimento da devoção, que é o meio para você alcançar, né, a perfeição, ou seja, isso é Abhideya. Então, sem Abhideya, dificilmente você vai conseguir a meta, né? Você não vai conseguir Prayojana, você não vai conseguir alcançar a perfeição se você não tem Abhideya. Abhideya é o que? É a prática, ou seja, é que você realmente, como você vai fazer a coisa, né? Então, como eu vou cantar o Mahamantra Hare Krishna? Com que Siddhanta, ou seja, qual é o tato que está por trás do Mahamantra Hare Krishna? Eu tenho que pensar nas ofensas para cantar o Mahamantra Hare Krishna, eu preciso me preocupar com as ofensas? Claro. Você precisa, né? Existem ofensas que você não pode cometer quando você canta. E algumas que você até comete, que são praticamente automáticas, né? Mas que em algum momento você já não vai mais cometê-las, né? Então você entende com o poder do santo nome, né? Numa parada de Uktanana Manieva Harantyagam Avishranti Prayukitani Tanevarta Karanicha. Então o verso que ele vai falar é que você canta e às vezes você comete essas ofensas, você continua cantando, o próprio nome ele elimina essas ofensas, não é assim? Então é algo incrível. Agora, essa ofensa ofendeu o Guru, ofendeu o Vaishnava, né? Isso é diferente, né? Então aí você não vai tentar, você vai evitar isso ao máximo, porque se você comete isso, o santo nome não vai curar isso, né? Ou seja, não vai. Você precisa pedir se perdoar, você pedir perdão, se arrepender primeiramente, pedir perdão, espera que o Vaishnava perdoe você, que o Guru te perdoe, algo assim, né? E ainda espera que a poeira dos pés de lótus do Vaishnava e do Guru te perdoem também. Então você vê que é mais complicado, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Depende de outros fatores também. Então, por isso, quando a gente estuda a essência de tudo, né? A essência de tudo é o quê? A essência de todas as escrituras é que você precisa prestar serviço a Krishna. Isso é uma coisa urgente na sua vida, né? Que Krishna é a essência de tudo, que você precisa servir Krishna, você precisa servir a Deus. Se você não serve a Krishna, você não vai conseguir avançar na sua consciência. A sua consciência vai ficar estagnada, porque a consciência ela se nutre com esse serviço, com essa realmente com essa atitude, né?
de você entregar tudo a Krishna, né? Ele vai citar aqui uma passagem do Chaitanya Charitamrita que ele fala, né, que é do Advaitacharya, né? Ele fala o seguinte, se diz sobre Advaitacharya, né? Ele era conhecido como Acharya porque glorificou o serviço devocional a Krishna, né? Então é muito importante isso. Um Acharya, ele vai estar sempre... um Acharya, o que é um Acharya? Acharya, bom, conceitos assim muito amplos, né? Mas um Acharya é aquele que está... O Achar, vem de Achar, né? Achar. Achar significa a sua prática, que você está praticando, né? Então você realmente, se você está praticando aquilo que você está pregando, né? Então por isso você vai ser ouvido, você vai ser escutado, porque você pratica aquilo que você prega, aquilo que você ensina, você está praticando. Então isso é muito poderoso. O processo é através desse meio que você precisa, é a sua prática que vai realmente colocar força nas suas palavras, imagina. Se você não pratica, você nunca vai ter força, né? Igual esse passatempo, né, que a gente já contou, mas é muito bom, de Gandhi, né? Ou seja, a menininha lá, a filha da senhora, da vovozinha lá, da senhora, né? Ela era diabética e a avó, a família toda estava insistindo para ela parasse de comer doces, né? Mas ela não parava, ela continuava com esse mau hábito, né? O médico falou, se você não parar de comer doce, você vai morrer, minha filha. O que ela falou? Ela falou, eu só paro de comer doce se Gandhi falar para mim parar de comer doce, né? Aí Gandhi era a pessoa mais importante da Índia, imagina aquele momento, né? Pessoa muito popular. A avó dela vai e consegue uma reunião com Gandhi, um encontro com Gandhi, e fala, por favor, ela falou que só para de comer doce se você falar para ela parar de comer doce. Por favor, fala para ela parar de comer doce. Gandhi fala para ela o quê? Daqui uma semana, né? Sei lá, daqui a um mês você volta aqui. Aí daqui um mês passou, a senhora voltou, trouxe a menininha, Gandhi olhou para a menininha e falou, para de comer doce, minha filha, para de comer doce. Aí a senhora interviu, falou, como é isso? Por que você não falou isso antes? Por que teve que esperar um mês? Por que fez me perder meu tempo de vir aqui? Enfim. Aí Gandhi falou, não, porque um mês atrás eu comia doces também, né? Então, eu tive primeiro que parar de comer doce para depois falar para ela, pedir isso. Então a gente só pode pedir aquilo que a gente está fazendo. Você não pode falar de humildade se você não é humilde, ou se você não está tentando ser humilde, né? Você não pode falar de tolerância se você não é tolerante, ou se você não está tentando ser tolerante, né? Então tudo isso, você não pode pedir para as pessoas cantarem o Mahamanta Hare Krishna se você não canta. Então é uma coisa meio vazia, meio absurda isso. A gente precisa realmente colocar isso na nossa vida. Isso é Acharya. Isso é Acharya. Acharya é isso. Acharya é aquele que ele ensina com exemplo. É o professor que ensina com exemplo. Se ele não pode ensinar com exemplo, ele vai sempre ser um mau professor.